Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos nesta semana falando sobre o poder da oração. O poder da oração é algo que nós precisamos resgatar na vida, na prática da igreja, nos nossos dias, é a oração. Eu espero de todo o meu coração que nós estejamos contribuindo para um despertamento e para um aprimoramento da sua vida de oração. Que você se conscientize, que você perceba a importância, o poder que a oração tem na sua vida. Glória a Deus. E nesta manhã, queridos, eu queria falar sobre certamente a oração mais importante da Bíblia, a oração mais decisiva da Bíblia, que aconteceu no jardim do Getsêmani. Olha o que diz a partir de Lucas 22, versos 40 até o versículo 44. Lucas 22, 40 a 44. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Louvado seja Deus. Por que eu digo que esta foi a mais importante oração registrada na Bíblia? Por que eu digo que esta oração foi a mais decisiva? Porque foi nesta oração que o Calvário foi conquistado. Foi nessa oração que Jesus decidiu realmente de coração ir até o Calvário dar a sua vida por nós. A gente percebe, e vou falar um pouco sobre isso, de que Jesus, como homem, na sua paixão, no seu sofrimento, ainda aludiu uma possibilidade de passar o cálice, que era o cálice da sua morte. Mas vamos meditar nisso. Eu quero que você entenda que nessa oração do Getsêmani, nós já aprendemos aqui, mas eu vou lembrá-los novamente e dizer para você que as nossas maiores vitórias são conquistadas antecipadamente na oração. Eu queria que um dos moderadores, Jane, me ajuda aí, escreve isso aí. As nossas maiores vitórias são conquistadas antecipadamente na oração. Na oração. Vou dizer de novo, as nossas maiores vitórias são conquistadas antecipadamente na oração. Tá certo. Jane Silva, eu vou lhe demitir. Tá certo, Jane, tá bom. Deixa que as meninas anotam aí. Glória a Deus. Deixa eu ajudar elas aqui. Vamos lá. Tá certo, Jane, tá bom. Ei, irmã, vem pra cá. Glória a Deus. Vamos lá. As nossas maiores vitórias são conquistadas antecipadamente na oração. Aí está, pronto, Edileide. As nossas maiores vitórias são conquistadas antecipadamente na oração. Edileide escreveu aí, glória a Deus. Olha só, meus amados. E foi o que aconteceu. A vitória do Calvário, ela foi conquistada antecipadamente na oração do Getsêmani. Na oração do Getsêmani, né? Por quê? Porque Jesus ali, em oração, velando em oração, ele conquistou a vitória do Calvário.
ele conquistou a vitória do Calvário. Até aquele momento ainda havia possibilidade de Jesus recuar e desistir da salvação da humanidade. Mas naquele momento se estabeleceu a vontade de Deus para a salvação de todos os homens. Então é muito importante que você entenda, as suas maiores vitórias são conquistadas na sala de oração, no seu quarto de oração, é na presença de Deus de joelho, aleluia. Por isso eu falei ontem aqui, não terceirize, não passe, não transfira a responsabilidade da sua vitória em oração para outras pessoas. Você pode pedir oração, você deve contar com a oração de alguém, mas não abra mão de você mesmo orar, de você buscar, porque é isso que Deus quer ver para fazer o milagre na sua vida, né? Vamos então para o texto da palavra de Deus, porque diz, quando chegou àquele lugar, ele disse, orai para que não entreis em tentação. O poder da oração também se manifesta nisso. A tentação é diluída, enfraquecida. A tentação, ela é desintegrada, ela é desestruturada pelo poder da oração. Crente que ora, sofre tentações menores, porque ele está orando e a oração lhe dá fortaleza para vencer a tentação. E aí, olha só, versículo de número 41. Apartou-se dos discípulos cerca de um tiro de pedra, uns 100 a 200 metros, e pondo-se de joelhos, orava. Jesus se afastou dos discípulos e foi orar. Sabe por quê, meus irmãos? Há momentos em que você vai precisar ficar sozinho. Há orações que você terá que orar sozinho. Voltamos à tecla de ontem, quando eu disse você pode pedir oração ao seu pastor, você pode pedir oração ao irmão da igreja, você pode pedir oração a uma pessoa conhecida, mas haverá momento em que Deus vai querer que você ore sozinho. Jesus se distanciou dos discípulos e foi orar sozinho. Presta bem atenção nisso, como isso é sério. Eu vou dizer aqui, olha, eu vou colocar aqui, há momentos em que você terá que orar sozinho. Você vai ter que fazer a sua parte. Há momentos em que você terá que orar sozinho. Vai lá para o seu quarto, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sentiu, mas você está lá, dizendo, Deus, me dá força, me dá graça, me ajuda, me dá a tua vitória, me socorre, Senhor, né? Vem ser comigo. Há momentos em que, assim como Jesus se afastou dos discípulos, você terá que orar sozinho e fazer a sua parte. Foi ali que a oração mais decisiva começou a acontecer. Olha como foi que Jesus orou. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Jesus sabia que o Pai poderia, mas será que ele queria? Pai, se queres, passa de mim este cálice. Há um outro texto, e a Bíblia deixa entender isso, que Jesus está dizendo assim, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível salvar a humanidade, se for possível salvar os homens, salvar a raça humana, sem que eu precise passar por este cálice, sem que eu precise beber deste cálice, porque o cálice era terrível. A pior forma de morrer do Império Romano estava destinada a Jesus. A morte por crucificação era terrível, hedionda, era tão terrível, irmãos, que era proibido por lei em Roma crucificar um cidadão romano.
nenhum cidadão de Roma podia morrer por crucifixão, porque era uma morte vergonhosa, era uma morte misturada com tortura. O morto crucificado poderia passar, irmãos, a pessoa que estava sendo crucificada poderia passar mais de uma semana sofrendo nos braços da cruz. Por isso quebravam as pernas, para antecipar, acelerar o processo de morte. Quando Jesus viu o cálice que queria beber, humanamente, na sua natureza humana, ele estremeceu. É claro, é óbvio, ele sentiu como homem que era a dor, a vergonha, a ignomínia, sabe, o desprezo, não só as dores físicas, mas espirituais, emocionais, ele sentiu. E ele leva isso para a oração e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Veja bem o que nós podemos aprender aqui, irmãos. Mesmo quando você está diante de muita dor, de muito sofrimento, não fuja. Pegue isso e leve para a presença de Deus em oração. Leve as suas dores, leve as suas queixas, leve as suas angústias, leve as suas aflições para a presença de Deus. O hino 200 da harpa cristã, cadê Edileide Medeiros? O hino 200 da harpa cristã diz assim, que nós não levamos, está aflito o seu coração, porque não levamos tudo a Deus em oração. Como é que diz, Edileide, essa parte do hino 200? Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor. Isso é porque não levamos os cuidados ao Senhor. Jesus nos ensina no Getsemane: leva a tua dor, leva a tua aflição, leva a tua depressão, leva a tua ansiedade, leva a tua angústia, a tua aflição, leva para a presença de Deus. Jesus leva o cálice para a presença de Deus e tenta negociar com o Pai. Olha só. Se possível, passa de mim este cálice. Isso não é uma covardia. Isso é nos ensinando a fazer. Olha, presta atenção. Quando Jesus diz, se possível, passa de mim este cálice, ele está dizendo: Deus, eu quero fazer a tua vontade. É possível, dentro do teu querer, dentro da tua vontade, excluir essa morte de cruz tão terrível? Né? Tão terrível, né? Vânia Belasquem, ele sabia desde o princípio, mas ele nunca tinha sentido como sentiu naquela noite no Getsemane, na carne e no sangue. A gente até pode saber o sofrimento que um pastor passa, mas você só vai sentir quando for pastor. Saber uma coisa é uma coisa, sentir na pele, na carne, no sangue é outra coisa. E foi o que Jesus sentiu. A Bíblia chega a dizer, irmãos, aqui mesmo, no Evangelho de Lucas, né? Aleluia, aleluia. Emociona a gente, irmãos. Emociona a gente porque Jesus no Getsemane disse para os discípulos: eu estou triste até a morte. Isso na eternidade ele jamais tinha sentido isso. Mas na carne, no corpo, revestido da humanidade, ele sentiu a tristeza até a morte, que é depressão, gente. Jesus sentiu a depressão do que ele estava para sofrer, todo o desprezo, toda a angústia, todo o sofrimento. As mãos que ele curou agora lhe esbofeteavam, lhe cuspiam, lhe coroavam de espinhos. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas a frase que venceu o Calvário, aleluia,
foi essa aqui. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a frase que vence. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Será possível que havia conflito entre a vontade do Cristo e a vontade do Pai? Não, mas na carne. Na carne, na natureza humana, na sua fragilidade, nas suas limitações humanas, Jesus desejou não ter que morrer. Mas vendo que era impossível, aleluia, vendo que era impossível salvar a humanidade sem passar pelo Calvário, ele diz: seja feita a tua vontade, seja feito o teu decreto. Amados, aleluia. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, deixa eu colocar aqui, ó. A vitória será impossível sem os processos de Deus. Receba essa palavra aí. A vitória será impossível sem os processos de Deus. Sem passar pelo caminho, sem passar pelo Getsemane, sem passar pelo cálice, sem passar pelo Calvário, a vitória não é possível, meu irmão. A vitória do seu ministério, a vitória da sua família, a vitória pessoal, a vitória da sua saúde, a vitória não será possível sem que você passe pelos processos que Deus quer que você passe. É claro, até Jesus pediu: será que é possível, Pai? Será que é possível salvá-los sem passar por esse palco tão terrível que é o Calvário? Apenas o evangelista Lucas diz que um anjo o fortalecia, o confortava. De que forma, irmãos? Eu tenho a minha opinião de que esse anjo fortalecia Jesus, dizendo para ele as palavras do Pai, dizendo: meu filho, você veio para isso. Você é o cordeiro do sacrifício. Você é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Você terá que passar por esse processo. Você terá que beber este cálice. E aí que o Senhor diz: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Foi aí que o nó quebrado, a aliança quebrada, lá no Éden, agora se restaurava. Foi nessa oração, meu irmão, que a comunhão que havia sido despedaçada no Éden pelo pecado de Adão, agora começava a ser restaurada pelo último Adão, nas sombras do jardim do Getsemane. Num jardim se quebrou a aliança, nesse outro jardim a aliança começa a ser restaurada pela obediência, pela submissão, pela renúncia, pela entrega, pela humilhação. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, de levar a cruz, de sofrer. Irmãos, cristianismo é vencer. Eu sei que é vencer. Quem tem Jesus vence. Mas a mensagem do cristianismo, ela traz na sua essência o sofrer, o padecer, o renunciar, o carregar a cruz. Isso não é carnaval, isso não é piquenique, isso não é festa todo dia.
engana aquele pastor que só prega vitória, só prega alegria, você vai carregar a sua cruz. Quem carrega a cruz não está indo para o shopping. Quem carrega a cruz está indo para o Calvário, irmãos. Está indo para o Calvário, está indo morrer, está indo ser crucificado, está indo pagar o preço da sua redenção. Cristo pagou por nós, mas a cada dia nós reproduzimos os passos do nosso mestre, que um dia perguntou: poderão vocês beber do cálice que eu bebo? Aleluia, aleluia. Pastor, como é que a gente pode enfrentar, pastor, uma vida cheia de lutas, de renúncia, uma vida cheia de desafios? O jardim da oração. Qual é o número do hino? Edileide, acho que é 296, 196, não me lembro, que diz assim, ó: no jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. No jardim a minha alma deseja. Com Jesus em intensa oração, quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia! Aleluia! O anjo o confortava, mas posto em agonia, ele não desistia. Posto em agonia, ele não parava. Ele orava mais intensamente. Ele orava mais. Quanto mais dor, quanto mais sofrimento, mais para a oração devemos ir, mais para a presença de Deus. Obrigado, Ed Maria, 296. Mais para a presença de Deus nos derramar, missionária Agostinha, Raquel Marques. Senhor, as lutas estão grandes, eu estou cercado por acusações, por calúnias, o que eu faço? Vá para a oração, de bassurida. Vá para o jardim, vá para o jardim, vá para o jardim. Porque olha como que Jesus orava. Olha como Jesus orava. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aleluia! Olha o que diz o verso 45, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. Os discípulos estavam tão tristes. Os discípulos estavam pressentindo o que estava para acontecer. E eles eram semelhantes a mim. Quando eu estou muito preocupado, muito triste, dá sono, dá cansaço, a gente quer dormir, a gente quer esquecer. Mas enquanto muitos dormem, escute aqui, enquanto toda a sua família está dormindo, vá para o jardim. Ore intensamente. Ore intensamente. Para que Deus te dê força para vencer o Getsêmani, superar o Calvário e alcançar a vitória. Oh, que lições maravilhosas Deus nos deu nesta manhã. Renovados em força seremos,
nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. No jardim a minha alma deseja estar, com Jesus em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Amados, deixa eu lhe dizer que a oração de maior força não é a oração feita no microfone, no púlpito, no culto, diante das luzes, das câmeras. A oração de maior força é feita no silêncio da noite, na madrugada, de joelhos, na presença de Deus. Pastor, eu oro o dia todo no meu pensamento. Não vale. Ficar só nisso não vale. Você pode orar o dia todinho no seu pensamento, mas você tem que tirar um momento para parar tudo. Dobrar os joelhos. Dobrar os joelhos, irmão, se curvar, é uma atitude de humildade, de adoração. De adoração. Então, deixa eu lhe explicar isso. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta, né? Deixa eu lhe dizer isso. A oração mais poderosa não é a oração feita em público, mas aquela que fazemos de forma privada, individual. É aí que o hipócrita não subsiste. É aí que o crente falso cai por terra, porque não tem vida particular de oração. Não tem vida particular de oração. Mas o que vence a morte, o que ressurge das cinzas, Deus, o que ressurge das sombras do jardim, é o que ora intensamente no jardim do Getsemane. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. Aleluia. Não sai daí não, irmão, não sai daí não. Eu vou só fazer o corte da nossa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Que maravilha! Deus é tremendo, Deus é poderoso.